Muito obrigado. Eu agradeço a todos por estar conosco. Esse é um webinar novo da Sociedade Internacional de Endocrinologia. Eu agradeço a Abbott pelo apoio da organização para esse webinar e a tradução simultânea para tantos idiomas. A organização internacional tem a conferência em Florença o ano que vem e apoiamos a sociedade estabelecendo esse webinar. Hoje nós vamos falar de um tópico muito importante, que nem toda a progesterona é a mesma. Vamos falar da relevância da progesterona e o aborto simultâneo. Temos dois palestrantes, primeiro o professor Howard Karp, e depois a professora Petra Stucci. Eu vou apresentar a professora Petra quando ela fizer a apresentação dela. Vamos começar então com o professor Howard. O Howard vai falar sobre a atividade da progesterona, ginecologista na Universidade de Tel Aviv e na Universidade de Nicósia, em Chipre. Tem interesse em aborto espontâneo recorrente, publicou artigos originais, 33 revisões, 13 capítulos de livro e convidado a palestrar em várias partes do mundo. Perda de gravidez recorrente é um deles, manual da infertilidade, prática da fertilidade assistida. Howard, agora o microfone é seu e eu recomendo a todos. Vamos apresentar a professora Stutten e depois vamos abrir para perguntas e respostas. Escrevam as suas perguntas e eu vou lê-las diretamente na apresentação para o professor Karp e professora Stutten. Quando vocês fizerem a pergunta, indique também qual dos professores, ou se os dois vão responder. Agradeço muitíssimo pela organização. Agora, Howard, o microfone é seu para compartilhar os seus slides. Andrea, muitíssimo obrigada pela apresentação. Colegas queridos, me pediram para falar sobre a eficácia e a segurança do progestagênio. E eu vou falar sobre a evidência de eficácia, os confundidores que vemos no aborto espontâneo, que evita de chegar a uma conclusão evidente. O que temos que buscar? Segurança do progestagênio. E os primeiros três deles, a gente busca evidências, confundidores e também a função clínica do progestagênio e a segurança. A gente vai falar de cada um deles separadamente, porque o título é Nem todos os progestagênios são os mesmos. Os confundidores do aborto espontâneo, temos que olhar as aberrações genéticas no embrião que podem confundir os resultados dos progestagênios e malformações nos embriões. Para evidência de eficácia, precisamos de evidência que vem de estudos e vem de coletâneas de estudos, especialmente de meta-análise. Eu vou falar sobre o recorrente e a ameaça de aborto espontâneo. Primeiro, quando a gente fala sobre progestagênio na ameaça de aborto, existe uma meta-análise bem conhecida de Lee, que saiu faz 2 anos, e eles observaram todos os progestagênios na ameaça de aborto espontâneo e na progesterona micronizada, na ameaça do aborto espontâneo. Quando vemos todos os progestagênios, quando eu falo de progestagênios, é qualquer coisa que vai iniciar o receptor da progesterona. Olhando, então, os progestagênios todos,
de Omapendian, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 6 artigos na literatura, e observando, você consegue ver que todos os progestagênios são estatisticamente significativos para reduzir o número de ameaça de aborto desenvolvido no aborto espontâneo. Então, observando aqui, o OR, intervalo de confiança, são significativos. Olhando a progesterona vaginal, 1, 2, 3, 4, 5 estudos, vamos ver que, embora haja uma tendência, ponto T03, para reduzir o número de ameaça de aborto que vão virar abortos espontâneos, na verdade, não tem significância estatística quando você vê o OR. Colocando, então, esses artigos todos juntos, todos os progestagênios, então você tem significância estatística. E Lee nos diz, nas suas conclusões, que o progestagênio vai beneficiar, mas é confundido com o uso de todos os progestagênios, sem melhoria significativa do progestagênio vaginal micronizado. Então, tem um problema nessa meta-análise, que é, por exemplo, 1, 2, 3 e 4 de todos os progestagênios, na verdade, tem o dydrogesterone. O terceiro, que está destacado aqui em roxo, na verdade, observam o MVP administrado oralmente. Então, se agora nós atualizarmos essa meta-análise de Lee, adicionando o nosso trabalho, a nossa meta-análise de 2015, e quando excluímos o Turgeon, porque ele usa a progesterogênio micronizado, e trazendo o Cheston de 2021, depois da meta-análise de Lee, vimos de novo que o dydrogesterone reduz o número de ameaça de aborto e também de abortos espontâneos. Então, o MVP, sem incluir aqui o Turgal, por quê? Porque é um vaginal, a gente tem o mesmo resultado, sem significância estatística. Isso aqui é para ameaça de aborto espontâneo. Um artigo que eu queria destacar é o artigo de Kumasauri, em 2019. E nesse artigo, foi a maior série, a gente vê 2.079 pacientes, 2.074 no grupo controle, muito maior do que aquela série de meta-análises. Vemos nesse artigo, que foi publicado no New England Journal of Medicine, era duplo cego, placebo, controlado, randomizado, investigando se a MVP aumenta a taxa de nascimentos vivos com mulher com aborto espontâneo recorrente. Então, de 2.000 pacientes em cada braço do estudo, na meta-análise de intenção de tratar, havia 3% de diferença MVP, 72% de placebo, de nascidos vivos. Isso aqui tem significância estatística, porque a diferença absoluta é de 3%. Agora, quando algo tem um intervalo de confiança de 1, você vai dizer se isso é significante ou não. Ele quase chega a ser significante.
Uma forma específica de ameaça de aborto é o hematoma retroplacental. Aqui nós temos um ultrassom mostrando aqui o saco de pré-eclâmpsia, um embrião e esse sangramento subcoriânico na volta dele aqui. Então, aqui foi feito um estudo Palanesque não randomizado de coorte comparativo de 100 mulheres com ameaça de aborto, de embrião viável e hematoma retroplacental que receberam DYD em doses altas de 40 miligramas, 93 de nascimentos vivos e 93 de aborto espontâneo. No grupo da progesterona micronesada, 81% de nascidos vivos. Então, isso nos dá um risco de 2,0 em favor do dydrogesterone. Observando o resultado favorável de gestação e também aborto espontâneo para dydrogesterone, o MVP, você vê que a diferença entre os dois é muito maior no dydrogesterone do que na progesterona. No hematoma retroplacental parece haver mais vantagem do DYD Então, agora passamos da ameaça de aborto para o aborto recorrente. E aqui vemos vários artigos vendo o efeito de usar um progestagênio para evitar o aborto. Isso aqui é uma meta-análise e Kuma Soares observou o MVP, como vocês veem aqui, tem diferença significativa mais importante. E há 3 artigos que observaram o DYD, e um deles, do McDonald, mostrou que não tem diferença. E os outros 2 mostram diferenças. Então, podemos ver que o único artigo que tem significância clara são os 2, de Alzite e o do Kumar. E, no geral, houve diferença de significância estatística. Vamos ver aqui o artigo de Kumasawa mais atentamente. Mas antes disso, isso aqui é a nossa meta-análise do DYD, que foi publicada em 2015, observando 3 artigos que nos mostram que o DYD também tem um efeito significativo para reduzir o número de abortos subsequência em mulheres com 3 ou mais abortos espontâneos prévio. Na verdade, a taxa de aborto espontâneo foi de 23% no grupo de controle para 10% no grupo que recebeu o da dydrogesterona. Significância estatística, OR 0,2. Então, vamos voltar ao artigo do Kumasarami, então, o aborto recorrente usando MVP, que foi publicado no New England Journal of Medicine em 2015. Duplo cego, controle placebo randomizado, 404 mulheres tratadas, 432 receberam placebo. Numa análise de intenção de tratamento, 65% de nascimentos vivos depois da progesterona, comparado com 63% no grupo que recebeu placebo. Risco relativo, 1,04, e esse número não teve significância estatística. Esse estudo foi chamado PROMISE Trial. Em inglês, promise, todo mundo sabe, é promessa em inglês, né? Então, eu tenho certeza que os tradutores já traduziram promise como promessa. Também é um jogo de palavras, promise.
progestagênio no aborto espontâneo. Então, infelizmente, não havia promessa no estudo PROMISE. Por que que os progestagênios nem sempre mostram efeito? Podem haver fatores confundidores. O que que são esses fatores confundidores? Todo mundo sabe, se você tiver uma dieta rica em álcool, então tem um aumento de doença cardíaca coronariana. Se você consome menos álcool, você tem menos risco de doença coronariana. Mas se você consome menos álcool, mas consome Coca-Cola, leite, refrigerante, você não tem uma diminuição no risco de doença cardíaca. Então, isso é um confundidor. Você fala que uma dieta rica em álcool não tem efeito nenhum na doença coronariana. Então, o problema é, se voltarmos à meta-análise do Sarkoman, para o aborto recorrente, vendo que tem uma taxa de falha de 32%, na qual o progestagênio não conseguiu evitar o aborto espontâneo. Isso é devido aos fatores confundidores, como o embrião aneuploide ou malformação estrutural no embrião. O embrião aneuploide, você vê aqui o chip, você vê os resultados mostrando um pico no 16, implicando que esse cromossomo 16. Então, eu vou dizer que o cromossomo 16 trissômio é incompatível com a vida. Nunca tem uma criança nascida viva com o trissômio 16, ele é defeituoso. A aberração cromossômica são 44% dos abortos recorrentes, 60% a 70% do aborto esporádico. Incidência relativa diminui com o número de aborto espontâneo. Quer dizer que se a paciente teve 2 abortos, provavelmente ela vai ter um embrião aneuploide e a paciente pode ter um novo aborto espontâneo. A incidência aumenta com a idade, com a idade da mãe, como a síndrome da mãe. As aberrações mais comuns do aborto, da trissomia no 16, no 21, no 18, o triploide e no XO. O 16 é incompatível com a vida, o 21 e o 18 talvez nasça vivo, mas com síndrome de Down ou com síndrome de Edward, mas na maior parte dos casos, eles terminam em aborto espontâneo. O triploide e o exo sempre são incompatíveis com a vida. O only exo que sobrevivem, exos, são totalmente incompatíveis com a vida. Por má formação congênita do embrião. Essa figura superior é um ultrassom, e tudo que você vê aqui nesse ultrassom é um aborto espontâneo. Na parte de baixo, você vê uma foto embrioscópia, você vê a cabeça do embrião, a mão, e você vê aqui esse tubo neural totalmente aberto aqui numa cápsula. Olha, embrioscopia é uma técnica avançada que nem sempre está disponível. Eu sou grato a Tom Phillett, de Viana, por essa foto na parte de baixo, porque aqui também ele descreve, numa embrioscopia, mostra defeitos de desenvolvimento em de 283 dos abortos. Então, a anencefalia, espinha bífida, lábio leporino, fenda palatina. Então, como eu falei, vários deles deixam passar essa anomalia de estrutura. E muitos deles, dessas
Anomalias de estrutura são anomalias de euploide. Então, o que temos que lutar e colocar nossos esforços? Claro, precisamos de mais estudos para responder se o tratamento é apropriado para a maior parte dos pacientes. Porém, estudos baseados em evidência não consideram subgrupos. Só dizem que se o tratamento é eficiente na maior parte dos pacientes, o estudo tem que excluir fatores confundidores, mas geralmente eles não fazem isso. Quando há uma análise de subgrupo com exclusão de fatores confundidores, o tratamento pode ser administrado personalizadamente, em vez de evidência de um grupo grande de pacientes heterogêneos. Também temos que achar biomarcadores que indicam a necessidade do progestagênio, suplementação com progestagênio. A aneuploidia embriônica é 44% nos abortos recorrentes, 60% a 60% do aborto esporádico, mas nenhum estudo avaliou os progestagênios limitado aos pacientes que perdem embriões euploides. Se os abortos não foram avaliados geneticamente, você pode realizar uma meta-análise CGH, uma hibridação completa de cromossomo em blocos de parafina, são fatias histológicas de outros abortos. Então, nunca foi feito para progestagênios, porém, com outras modalidades de tratamento para abortos recorrentes, isso já foi feito. Por exemplo, Scapolini e Spretia publicaram um artigo em 2009 de pacientes com 5 abortos perdendo pelo menos um embrião euploide. E o OR de 5.1, e isso foi usar Fildrastream, o GFS, intervalo de confiança com significância estatística. Porém, o Zafados veio e falou por que usando pacientes com 5 abortos espontâneos. Vamos ver uma definição mais de 2 abortos. Então, vamos ver se todo. Não excluir embrião euploide. Então, aqui, esses critérios mais abrangentes, eles reduziram esses resultados com significância estatística para 2 insignificantes. Então, como eu falei, quando você escolhe a sua população de embrião euploide, você tem resultados diferentes. Imunoglobulina, uma outra modalidade que é muito controversa, polêmica. Recentemente, esse ano, esse artigo saiu de Yamada, no Japão, usando imoglobulina intravenosa em mulheres com abortos recorrentes, tendo 4 ou mais abortos, usando imunoglobulina em pacientes que perderam pelo menos um embrião euploide. Então, excluíram para o embrião euploide, vamos olhar as gestações em andamento, 62% IVIG, comparado com 34% no grupo do placebo. OR 3.07, nascidos vivos, 58%, comparado com 34%, OR de 2.6, mostrando a importância de escolher o paciente corretamente, excluindo fatores confundidores. O biomarcador indicando a necessidade de suplementação de progestagênio. Isso aqui é o trabalho de Felikovs mostrando que o LH é secretado em pulsos. E a resposta da progesterona é secretada em pulsos. O problema é quando você observa a níveis de progesterona séricos, você vê
pulso ou na DIR, quando você tira o sangue. Isso varia muito. Há trabalhos que tentam ver níveis de progesterona em vários graus de sucesso, porém, não são tão confiáveis para ver o nível de progesterona. Tem uma outra novidade chegando, o BIB, o fator de bloqueador de progesterona, o PIBF. Então, são blocos de PIBF, atividade citotóxica das células NK, aumentando a produção do TH2. A citosina anti-inflamatória, a produção aumenta com a invasão do trofoblasto. Então, o PIBF, fator de bloqueio de indução de progesterona, está relacionado ao efeito antiabortivo da progesterona. Nesse gráfico, que eu estou grato por Petra Ark, você vê que quanto mais altos os níveis de PIBF, você tem uma gestação em andamento em níveis maiores, porém, não está disponível para uso clínico generalizado. O último assunto que eu queria falar com vocês é a segurança. Eu não sei se vocês se lembram, os Simpsons, aquele desenho, quando o Homer estava trabalhando numa usina atômica e ele viu esse peixe com 3 olhos. A progesterona é considerada pela agência norte-americana um IVF, categoria X. Por quê? Eles viram que 81 casos de masculinização de genitália feminina, especialmente devido à progesterona norestígena, em 1950 e 1960, para usar para evitar o aborto. Em 1989, depois de determinar que o progestagênio não causa defeito de nascença, a FDA exigiu um alerta, um aviso de alerta do progestagênio que estava aprovado em uso da gestação, dizendo que havia relato de aumentar risco de hipospadia em fetos homens e resposta antiandrogênica para fetos fêmeas e resposta proandrogênica, dependendo de qual progestagênio seria usado, usando o Novivisteron como o proandrogênico, progestogênio, não usado na gestação hoje. E a progesterona micronizada seria, então, o progestagênio antiandrogênico. E Carmichael, em 2005, relata um risco de hyperspadial de 3,07. 3,7, eu quero dizer. Não houve relato de hipospadia com a hidrogesterona. Então, vamos olhar em alguns dos efeitos adversos e problemas dos progestagênios. Progesterona micronizada, se você tomar oralmente, ela é degradada no fígado e também varia a concentração do plasma. No primeiro trimestre, pode causar policistase. Isso está no rótulo do Reino Unido. Náusea, dor de cabeça, sonolência, que vão interferir com a habilidade de dirigir. A administração vaginal evita o metabolismo hepático, tem uma absorção rápida, biodisponibilidade e efeito endometrial local. Porém, há problemas com a conformidade do paciente. A progesterona micronizada pode dar desconforto com sangue, com corrimento, irritação, corrimento, alergia em 10% das pacientes. Algumas dessas alergias já vimos ocasionamento que nos mostra efeitos na pele, urticária, rachis, mostrando sensibilidade à progesterona. E, claro, tem uma questão do hyperspadias. E lembrem-se, se uma mulher usa
A MVP, ela precisa achar um quarto limpo, deitar por 20 minutos, sempre que ela inserir a MVP 3 vezes por dia. Se houver corrimento, a MVP pode sair, ela pode ser descarregada. Então, deitar 3 vezes por dia, as mulheres que querem um bebê vão fazer qualquer coisa. Porém, é difícil no estilo de vida dessas mulheres. A progesterona, por outro lado, tem uma boa biodisponibilidade, não há inibição da formação de progesterona na placenta, não tem efeito androgênico nem antiandrogênico no feto, ela não é degradada no fígado, ela é metabolizada no fígado, mas o metabólito também é ativo ao progestogênio. Ela não é levada no sangramento ou no corrimento e a paciente só tem que tomar um tablet que não perturba a sua vida diária. DYD está sendo usada há 40 anos em 90 países, desde 1977, 2005, 38 milhões de mulheres foram tratadas e mais de 10 milhões de fetos expostos. Até agora, não tem evidência de defeitos de nascimento por uso de progestagina. Recentemente, houve um reporte, um relato que foi depois retirado de acordo com o experimento, e agora tem um artigo de Cretinic de 2022, olhando vários estudos do DYD, vendo efeitos adversos. São 5 estudos, como vocês veem aqui, sem nenhum efeito do DYD, causando qualquer tipo de anormalidade. Então, devemos usar os progestagênios? As diretrizes, o Clube de Progestagem Europeu, sim, o DYD, o grupo alemão, o grupo austríaco, o grupo suíço, a sociedade ginecológica, sintético, mas não natural, pode ser administrado no primeiro trimestre para evitar o aborto. O ASHRAE, em 2017, tem a diretriz de tem evidência, pode ser descrito no início da gravidez com mulheres de aborto recorrente, da progesterona vaginal, que não aumenta os nascimentos. Porém, agora, eu estou confuso. Por que eu estou confuso? Porque Deval, 2 anos atrás, trouxe uma meta-análise nova para ver os dados, incluindo alguns estudos. Eu vou dizer que foi validado o PROMISE, o PRISM, o Gerhardt, e excluiu outros estudos, sem mencionar o Aerostrode, o misto, excluindo o EUSIPT, e aí viu o questionário para atores, Oma Pandey, Kumar, Paliano. Se eles responderam o questionário deles, excluindo seus estudos da sua meta-análise, então eles pediram: se a gente vai responder seu questionário depois de você excluir meu estudo, alguns dos atores podem estar mortos, eu não sei. Então, só alguns dos estudos foram excluídos. E eu vou dizer de outra maneira. O banco de dados de Cochrane e de Wahhabi de 2018, olhando todos esses artigos, dizendo que o progestagênio talvez reduza o risco de aborto, aborto ameaça, tratando com progestagênios, reduzindo taxa de aborto, o MVP tem pouco ou nenhum efeito.
Agora, eles fizeram um estudo completo na análise de Deval. Por quê? Todos os artigos aqui, só um agora foi incluído no DYD, dizendo que na ameaça de aborto não tem melhoria na taxa dos nascidos vivos usando MVP para ameaça de aborto, sem aborto anterior. Mas na ameaça de aborto, com aborto anterior, o MVP aumenta a taxa de nascidos vivos. Então, eu não sei, talvez alguém possa explicar para mim como que algo que tem evidência em 2018 não tem evidência em 2021. Eu não entendo. Olha, eu estou confuso. O que devemos fazer? NICE recomenda o MVP para ameaça de aborto e aborto anterior. MVP não foi recomendado para aborto recorrente ou ameaça de aborto. Dydrogesterone é recomendado para ameaça de aborto e aborto recorrente, independente das organizações internacionais trazendo bases sólidas. O DYD não foi analisado para pacientes com ameaça de aborto e aborto anterior. Então, no mundo real, você tenta falar para uma paciente com 3 abortos que só será tratada quando ela começar a sangrar, tenta falar isso para uma paciente com ameaça de aborto, que ela só será tratada se ela anteriormente já teve um aborto. Eu deixo vocês fazerem isso. Não é possível. E não é justo para a paciente. Então, obrigado por me ouvirem nesse webinar. E a mensagem para levar para casa é que os resultados dos estudos até aqui publicados são confusos por fatores fetais, mas o progestagênio evita o aborto de embriões viáveis, não de um embrião não viável. Os estudos têm que ser mais específicos na seleção de pacientes. Um biomarcador indica a necessidade de um progestagênio, precisa ser adquirido. O DYD tem mais evidência do que o MVP, exceto, possivelmente, quando a ameaça de aborto ocorre no paciente que já teve aborto anterior. Então, a progestagênio funciona? Sim, não é uma panaceia. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, professor Janastani, por me convidar para falar aqui hoje. E eu agradeço às outras empresas, né, por tornar esse webinar possível. Muitíssimo obrigado. Obrigado, professor Carpa, por sua apresentação tão extensa sobre esse tópico tão fantástico que é o efeito do progestagênio. Então, agora eu vou seguir e pedir para as pessoas enviarem suas perguntas para os 2 professores. Agora eu vou apresentar a professora Petra Stucci, que é professora certificada de ginecologia, endocrinologia, medicina reprodutiva, é chefe de ginecologia e endocrinologia no Centro de Menopausa, professora associada, vice-presidente da Sociedade Suíça de Ginecologia e Menopausa, e também é um membro da EMAS. Ela tem uma produção maravilhosa, vocês veem na PubMed, artigos científicos, e é uma expert nessa área. E ela vai falar aquele tópico, nem todo progestagênio é o mesmo, mostrando casos específicos. Muitíssimo obrigado, Petra, o microfone é seu. Muito obrigada, Andréa, pela apresentação. Eu estou feliz que você já mencionou várias vezes que eu sou uma expert em ginecologia, endocrinologia e menopausa, mas não falo de aborto. Meu conflito de interesse está aqui, foi importante para mim dizer, então, que nesse momento, algumas das recomendações
tem a ver com a minha experiência pessoal, nível de evidência 5. Se eu não encontro evidência suficiente, então o paciente não vai receber. E tem vários progestagênios disponíveis para as pacientes, vocês sabem que tem os derivados, e progesterona e os espirolactone, e já ouvimos bastante sobre DYD e o MVP, mas em alguns casos, os outros progestagênios também são importantes para o tratamento e opções de tratamento. Então, eu gostaria de começar com 2 casos, e esses personagens que vocês conhecem. A gente tem a Vilma à esquerda e à direita é a Beth. Então, eu vou começar com a história 5 anos atrás. Nesse ponto, a Vilma tinha 40 e o ciclo menstrual já era um pouco irregular, a menstruação chegou a cada 17, 32 dias, e nos últimos 15 dias houve uma tendência de sangramento pesada. Tinha comorbidade, ela tinha migrânia sem aura, ela não fumava e massa corpórea normal. Medicamento, ela só tomava analgésico de vez em quando, por causa das migrânias. Histórico familiar, ela tem um pai que tem problema cardíaco, e a razão da consulta, nesse ponto, foi sangramento uterino anormal. Agora vamos ver a Beth. A Beth tinha 38 anos, menstruação regular, sem comorbidade, ela não fumava e peso corpóreo normal, não tomava medicamento, e a mãe foi diagnosticada com câncer de mama. E veio para consulta porque ela queria contraceptivos. Então, o que eu faço primeiro, como a mulher chega no meu consultório? Eu quero saber em que estágio reprodutivo ela está. Eu uso sempre esse Straw mais 10, essa tabela, e você vê aqui que a Beth está aqui no final do estágio reprodutivo e a Vilma já está no início da menopausa. Por quê? O ciclo menstrual mudou de mais de 7 dias em comparação quando ela era mais jovem. Então, vamos começar com a Beth. Ela precisa contraceptivo, está na fase final do ciclo reprodutivo. As orientações da OMS, a gente vê que 38 anos não é uma contraindicação para contraceptivo oral combinado. Porém, sabemos que o COC, os contraceptivos orais combinados, têm um risco aumentado de tromboembolismo nos primeiros meses de uso. Então, isso aqui é a razão, na Suíça aqui, recomendamos para as mulheres que têm mais de 35 anos de idade, quando pensam em usar um contraceptivo. E para essas mulheres, a gente só dá progestagênio ou um contraceptivo não hormonal. E é para a Beth, o que a gente oferece? A gente pode dizer, olha, vamos usar então um dispositivo intrauterino com LNG ou um DIU de cobre, e também oferecer uma pílula de progestagênio com DCG, DRSP, oferecendo também um implante de etonogestrel. Porém, se você pensar em usar um COC, então talvez seria melhor usar um com baixo risco de tromboembolismo. Pode usar, por exemplo, uma combinação de EE, LNG, ou combinação de E2V, DNG, ou uma combinação de E2 com NOMAC, que é o Zuili e também Tovilis, que é uma combinação de estradiol bem conhecido. E esterilização, vasectomia, que também seriam opções. Então, vendo a Vilma, ela tem um sangramento uterino anormal, ela está na transição para a menopausa. Primeiro, a gente tem que fazer um exame ginecológico, incluindo ultrassom transvaginal, e nesse caso, tudo estava bem, os parâmetros estavam bons. Tínhamos que considerar, se esse sangramento uterino anormal persistisse, consideramos também uma biópsia para endometriose.
Então, testes de gravidez, nesse caso, a Vilma não estava grávida, mas foi diagnosticada com deficiência de ferro sem anemia por causa dessa tendência de menstruação pesada. Então, o que oferecemos a ela? Primeiro, seria uma boa ideia dar ferro oral, porque ela tem deficiência de ferro, mas ao mesmo tempo queríamos fazer algo para estabilizar o ciclo menstrual dela, ou até mesmo induzir a menorreia. Então, a primeira linha de tratamento seria levonorgestrel, um dispositivo intrauterino também indicado para sangramento menstrual pesado. Quando a paciente não quer usar um DIU, também podemos oferecer somente a progestina, e tem muitos estudos não frequentes que usam dydrogesterone, 10, 20 miligramas dia, no ciclo de 11 a 25, ou o NETA, que é um acetato de 5 a 10 miligramas dia, no dia de ciclo 4 até 26, ou pode usar continuamente. Porém, se você pensar tratamento combinado de baixa dose, você pode escolher sequência de estrogênio e progesterona, HRT, pode ser oral E2, 1 miligrama dia, combinado com sequência de DYD, 10 miligramas dia. Isso seria, por exemplo, um produto, um 10, que é Mostul. Por alguma razão, se você pensar em usar um COC, porque talvez a Vilma também tenha interesse em usar um contraceptivo, aí é melhor escolher um combinado com estrogênio bioidêntico por causa da idade e também a comorbidade que é migrânia sem aura. Então, nessa situação, eu escolheria ou Clara ou Zuili ou Troveres. E também, se o sangramento é a única queixa dessa paciente, também pensamos em fazer uma cirurgia, como uma ressecção de endométrio. Então, depois de alguns anos, que é os dias de hoje, as duas moças voltam para a consulta. Então, agora a Vilma tem 48, o ciclo mudou, a menstruação vem a cada 4 meses, e ela vem por causa disso. A migrânia sem aura é progressiva. Ainda está indo bem, sem comorbidade, peso normal. Ela vem agora para consulta, sintomas de menopausa. A Beth agora tem 43 anos, o ciclo também mudou. Agora a menstruação é a cada 35 a 50 dias. Ainda não toma medicação nenhuma e ela vem para consulta também por causa de sintomas de menopausa. Então, vamos ver aquela tabela Straw mais 10 para ver em que ciclo reprodutivo a Vilma e a Beth estão agora. E rapidamente você vê que a Beth agora está no início da menopausa e a Vilma agora está no estágio final da menopausa. Por quê? Ela tem intervalos entre menstruações do que mais do que 2 meses. Essa é a definição de transição da menopausa. Certo. Então, agora vamos olhar na lista de desejo dessas mulheres. As duas dizem: olha, eu queria ter menos daqueles calores, eu queria ter um melhor humor, eu queria dormir melhor. E a Vilma também fala: olha, eu não quero dor de cabeça. E a Beth diz: olha, eu não quero tomar nada químico. Tá bom, vamos pensar no que dá para oferecer para essas duas mulheres. Isso aqui é a opção de tratamento que temos para mulheres na menopausa. A gente pode falar, olha, a gente não vai fazer nada, só observar e ver se os sintomas melhoram. Se não melhorarem, a gente pode tentar alguma outra opção de tratamento. Ou vamos tentar alguma terapia alternativa com técnicas de acupuntura, técnicas herbais. Também sugerir terapia de fármaco não hormonal, antidepressivos, anticonvulsivantes, antihipertensos, ou a primeira linha de tratamento internacional
esse síndrome do climatério é a terapia de reposição ou normal. É a primeira linha de tratamento no mundo inteiro, aumentando a eficácia que está aqui na parte de baixo do slide. Vamos nos focar aqui nessa terapia com HRT. São estrogênios, progestogênios, tem o tibolônio e tem algo chamado TSEC. Olhando aqui esses tratamentos e as opções, no geral, temos estrogênios, progestogênios, o tibolone, o TSEC, que é uma combinação de estrogênio conjugado, e o BZA, e temos os androgênios. Porém, os androgênios não estão aprovados em alguns países, mas o resto dos produtos estão aprovados na maior parte dos países. O que é interessante nesse ponto aqui, vamos ver os estrogênios e os progestogênios são aprovados para mulher peri e pós-menopausa, por exemplo, o tibolone e o TSEC oficialmente só é aprovado para mulheres na pós-menopausa. Então, as duas mulheres, a Beth e a Vilma, ainda estão na transição da menopausa. A primeira consideração é usar algo combinado estrogênio, porque as duas ainda têm o útero intacto. Então, agora vamos decidir que tipo de HRT vamos usar. O foco seria no HRT sistemático. Trabalhamos em todos os lugares, podemos escolher pílulas, um PET, um gel, um spray. Em alguns países também está disponível implantes e injeções. Se o sintoma é só vaginal, então podemos dar estrogênio vaginal, e já mencionamos também levonorgestrona, um dispositivo DIU com efeito sistêmico. Ainda temos que decidir e considerar antes de prescrever alguma coisa, porque agora temos que decidir primeiro como é a dose de estrogênio, quão alta, e segundo, como vamos aplicar o estrogênio, se vamos aplicar oralmente ou se a administração será transdérmica. Se, por exemplo, no nosso caso, os calores ou os sintomas da menopausa não são tão severos, você começa com dose baixa de estrogênio. Por que é importante pensar em dose de estrogênio? Por quê? Se a mulher ainda tem útero intacto, também temos que escolher um progestogênio. E a próxima pergunta seria: vamos olhar primeiro que tipo de progestagênio é escolhido para terapia de reposição hormonal para mulher em menopausa. Você vê no primeiro slide, tem a progesterona micronizada, DYD, mas também temos oportunidade de dar MPA, acetato, em alguns países está disponível, LNG está disponível como DIU, e o NITA, que está disponível oralmente e também em PETs. E você vê que todos esses progestagênios se conectam ao receptor, eles são antiestrogênicos e alguns deles são androgênicos, por exemplo, NITA, e os outros são antiandrogênicos, por exemplo, progesterona. Então, tem uma coisa específica da progesterona. Vocês sabem que se você toma progesterona oralmente, é metabolizada no alopratolano. E o alopratolano se conecta com o receptor GABA no cérebro, por isso que gostamos da progesterona, porque apoia nosso sono, melhora o sono e o humor. Vamos voltar então à pergunta: qual é a dose de progestagênio dependendo da dose de estrogênio que escolhemos? E essa tabela se refere somente a progestagênio oral
para a proteção de endométrio. Vocês veem aqui à esquerda progestagênios diferentes disponíveis, e na segunda coluna vemos a dose necessária por dia, se você usa um tratamento sequencial, e à direita você vê a dose necessária se você escolhe uma combinação contínua de tratamento. Você vê uma gama para MVP. Se você aplica sequencial, você vê 200, 300 miligramas. Se você usa de maneira contínua, combinada com estrogênio, a gama é de 100 a 200 miligramas dia. Então, você imagina por que que esses rangos estão aqui, essas faixas. Por exemplo, se você usa dose baixa, ultra baixa de estrogênio, você também pode usar uma dose baixa de progestagênio. Porém, se você usa dose maior de estrogênio, se você tem fator de risco para câncer de endométrio, como obesidade, você vai escolher uma dose mais alta do progestagênio. E algumas considerações sobre o HRT em mulheres saudáveis abaixo de 60 anos. Então, os prós são grandes, claro, sintomas de menopausa. Então, você tem a questão da saúde de ossos, coração, cérebro, tem prevenção a diabetes, tem muito prós, mas tem um lado contra também. O lado contra, o foco principal é o câncer de mama, mas é muito importante você olhar de perto que tipo de HRT estamos falando aqui. Câncer de mama só é aumentado se você combinar com estrogênio e progestagênio, usando por mais de 5 anos e meio. Então, esse risco aumenta, não se aplica estrogênio sozinho, não se aplica ao Tibolone, e até onde sabemos, não se aplica também ao TSEC. E também os contras para HRT, risco de tromboembolismo e de AVC. Então, é importante você olhar de perto se realmente tem um impacto. Que tipo de hormônio vamos tomar? A resposta sim, é importante sim. Então, o risco de tromboembolismo e AVC são para os estrogênios sozinhos orais. As pacientes, e já vimos que a Beth tem sintomas de menopausa, transição para menopausa, mas não quer tomar hormônio, então ela decide fazer uma terapia herbal, como o Black Cohosh. Depois de algumas semanas, ela faz uma consulta por telefone e, nesse caso, os sintomas não mudaram, mas ela não tem efeito adverso, ela quer continuar. E depois de 3 meses, quando a gente vê, ela falou que os calores diminuíram, ela dorme melhor, aí ela quer continuar. Mas e a Vilma? A Vilma também tem sintomas de menopausa, está na transição final da menopausa, não quer fazer tratamento de HRT, ela é perimenopausa. Então, aumenta a migrânia nessa fase, por quê? Tem muita flutuação de estrogênio. Então, para ela, nessa situação, o que pensamos? O que é bom é que ela tem migrânia sem aura, quer dizer que dá para dar algo de estrogênio para ela, mas em dose baixa. E agora ela ainda tem útero, temos que dar também progestagênio para proteção de endométrio. Podemos oferecer levonorgestrel intrauterino, LNG, off-label em label em alguns países, depende de onde você mora, ou você pode combinar doses orais de MP baixas, 100 a 200 miligramas dia, ou você também pode dizer, olha, eu vou suprimir, porque eu quero reduzir a flutuação de estrogênio o máximo possível. E você pode oferecer também um desogestrel, drospirin e progestin. E off-label, você pode combinar com dose baixa de Transderm como estrogênio. Então, vocês se lembram que a Vilma tinha problema de doença cardíaca. Ela tem interesse, então, em associar o HRT e risco cardiovascular. O interesse seria em associar HRT bioidêntico ao risco cardiovascular.
E para descobrir se há algum tipo de preocupação, um dos alunos fez uma revisão sistemática publicada ano passado. Então, essa aqui foi uma revisão sistemática no impacto do estrogênio, combinado com o progestogênio micronizado para embolismo, AVC e risco cardíaco, incluindo 12 estudos, estudos diferentes, e não foi surpresa, os regimes são heterogêneos. Eventos cardiovasculares foram registrados como endpoint primário ou efeito adverso nesses estudos. Então, para encurtar a história, no geral eram 4 estudos que utilizaram doença cardiovascular como endpoint primário. Foi esse estudo da França, o E3N, o Ester, o MEV, estudo francês. E 3 em cada 4 estudos, o embolismo foi usado como endpoint primário e um estudo usou risco de AVC como endpoint primário, mas não houve estudo usando ataque cardíaco como endpoint primário. Os 4 estudos descobriram que se você combinar o estrogênio com progestogênio neutro, micronizado ou DYD, aí não tem risco aumentado de tromboembolismo e nem AVC. Então, se o foco é somente como endpoint primário, a combinação de progestagênio, estrogênio, DYD é seguro. E também analisamos aqueles estudos que usaram o CVD, eventos cardiovasculares, incluídos nesse slide aqui, um estudo controle placebo. E você vê que tem, no geral, 4 estudos randomizados, com duração diferente, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 1 ano. Então, houve eventos adversos severos, porém não houve grupo diferença entre tratamento ativo e tratamento placebo. A conclusão, então, dessa revisão foi que a progesterona micronizada e o dydrogesterone, em combinação com HRT, tem efeito neutro em sintomas vasculares. 3 anos depois, a Beth está feliz, a Vilma não tem mais a pós-menopausa, ela está usando uma combinação contínua de baixa dose de estrogênio transdermal com MP em combinação, tem menos magrana e está feliz. A Beth mudou totalmente. Agora ela está no fim da transição da menopausa, ela tem muitos calores, o Black Roche não é mais suficiente. Ela está considerando a terapia HRT, mas tem a preocupação do câncer de mama da mãe. Vamos olhar, então, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa no que diz do tratamento de HRT e risco para câncer de mama. Isso foi publicado ano passado. Vocês podem ler que a propederância de dados não tem efeito aditivo no risco do câncer de mama histórico e o risco subjacente abordado aqui é a idade, risco da família, a doença benigna e obesidade. E tem alguns dados observacionais que a progesterona micronizada e a dihidrogesterona têm menos associação com câncer de mama em comparação com o progestogênio cistético. E, finalmente, para câncer de mama, não importa como você usa o estrogênio, se você toma oral ou usa transdérmico, não importa. Isso é importante para doença cardiovascular. E, finalmente, há dados que eu já mencionei que a combinação de estrogênio com BZA é menos amigável do que o uso do progestagênio sintético, que pode ser oferecido para a Beth, porque ela sofre de calores. Podemos convencê-la com esse artigo, oferecendo uma dose de estrogênio padrão, dose padrão aqui, porque ela tem hot flashes severos, combinado com tratamento sequencial de progestagênio, levonorgestrel, um dispositivo intrauterino, ela não tem evento cardiovascular
Então, ela pode escolher se ela quer usar o estrogênio oral ou transdérmico, ela pode escolher, por exemplo, uma combinação fixa, 2:10 Famotone, ou pode combinar livremente usando o E2, combinando com o DYD ou o MP com sequência, ou pode também oferecer o LNG num DIU. E essa é a minha conclusão. Primeiro, o termo progestagênio é um termo guarda-chuva, progestina sintética e a micronizada. Vocês viram que as mulheres precisam de progestagênios diferentes, porque elas têm níveis de reprodutivos diferentes. A sintética é melhor para contraceptivo, para quem tem sangramento anormal. A DYD e MP não inibem ovulação. A MP oral tem o efeito sedativo, antidepressivo e ansiolítico. Algumas mulheres não gostam da progesterona. Nesse caso, você pode usar o DYD sem ter efeito no sistema nervoso central, que é a progestina principal nas mulheres que não toleram a progestina. Por isso que a DYD e MP são mais amigáveis à mama e amigáveis também para eventos vasculares, das mulheres que têm propensão a isso. Muito obrigada, Petra. Eu acho que foi maravilhosa a sua aula. O outro uso da progesterona, do progestagênio, tem a questão do ciclo menstrual que muda, vem a menopausa. Meus amigos foram palestras maravilhosas, uma é do uso da progesterona da gravidez, progestação, que foi com o professor Carpa, e a outra palestra da Petra, como que a progesterona pode ser usada para proteger a saúde da mulher no período de transição à menopausa, e também até depois da menopausa. Agora a gente tem tempo para discussão. Recebemos perguntas, eu vou fazer a pergunta, respostas curtas, porque só temos 15 minutos para encerrar a sessão. E aí eu vou convidar os palestrantes e a gente faz a pergunta. Começando com a pergunta de Howard. São várias perguntas, tá? Relacionadas ao uso da preferência entre micronizada, progesterona, uso oral, uso vaginal, para tratar o aborto e a gestação. O seu comentário final sobre esse ponto. Se usar micronizada oralmente ou uso vaginal, o problema com a microprogesterona oral é ela fica no fígado, metaboliza sem efeito progestagênico. E é por isso que um método foi encontrado para que a progesterona seja absorvida. E é por isso que ela foi micronizada para ser absorvida na vagina. Aí a maneira aceita da progesterona micronizada seria uso vaginal em vez de oral. Certo, muito obrigado. E agora eu vou para Petra. Muito obrigada. E temos uma pergunta. Uma pergunta relacionada a sintomas de asma baixa, que é uma pergunta geral. Evento esporádico, terapia hormonal, na transição da menopausa. Tem um spotting de 1 a 10. Qual que é a sua ação, a sua estratégia para protegê-la de um spotting nesse tipo de tratamento? Sim, eu acho que é importante, antes de começar terapia de reposição normal, fazer um exame ginecológico, ultrassom transvaginal,
Não é indicado oficialmente, mas para garantir que não tem patologia no útero. Isso seria o primeiro passo. E aí, se você começa, como você mencionou, uma terapia de reposição hormonal sequencial, também é possível que no início do tratamento você vai ter algum spotting. Então, não é um caos, eu vou esperar até 3 meses para ver o ciclo menstrual, como é que ele desenvolve. Por outro lado, o Femastol 2-Days não inibe a ovulação, então é possível que não esteja sincronizado com o ciclo individual. E nesse caso, pode ser melhor se você escolher um uso de contraceptivo oral com estradiol para suprimir a ovulação, aí você tem ciclo menstrual mais estável, mas mais importante, é necessário excluir patologias. Obrigado. E uma pergunta aqui que eu juntei duas, que são muito boas. Eu não vou ler os nomes, porque eu juntei duas perguntas. Se tem, elas são tão interessantes sobre o início da suplementação de progesterona na gravidez. E a pergunta é: seria melhor começar e esperar pelo sintoma negativo, ou melhor começar de qualquer maneira, desde o início da gestação, sem sintomas? Para os dois. Eu acho que é diferente se você tem um aborto espontâneo ou uma ameaça. Uma ameaça de aborto teve uma gravidez, então você não precisa dar nada na gravidez que não teve problema, mas numa ameaça de aborto, a gente começa com progestogênio, quando ela tem sintomas. Porém, no aborto recorrente, ela já teve perdas de gestações anteriores. E para essas pacientes, eu vou dar de maneira profilática, começo com apoio de progestagênio do ECG, quando ela vem com um teste beta-HCG positivo. E uma pergunta para a Petra, que vem de outras perguntas relacionada à fertilidade possível na transição menopausa. Se tem que evitar a gravidez, aí você sugere usar uma dessas técnicas e também efeito contraceptivo, além da proteção de progesterona. Sim, a contracepção também é necessária e é importante escolher algo que seja aprovado para contraceptivo. Então, seria, por exemplo, levonorgestrona DIU, que você pode combinar com estrogênio se necessário, ou progestin. Se não tem contraindicação, você também pode dar COC com estradiol, ou Clairras, o iliotrovilis, para esse grupo etário. Muito obrigado. E agora uma pergunta de Sérgio Abrantes, que nos pergunta a dose. A dose da MP pode ser usada em abortos recorrentes. Você tem dose específica que você sugere, ou isso tem que ser adaptado a cada paciente? Tem que ser adaptada sim. O problema é que nunca houve um estudo para encontrar a dose para MP e nem para o DYD. Tudo foi feito de maneira empírica. Com o DYD, primeiro eles têm dose padrão, que são usadas há 40 anos, começando com dose de 40 miligramas e depois desce para 20 miligramas. Outros estudos que observaram um apoio de DYD no IVF usando 30 miligramas. Eu mencionei que os artigos usam 40 miligramas na dose para quem sangra pesadamente, mas são dados empíricos. A progesterona micronizada também não tem dose padrão, as pessoas usam 200 miligramas, 400, 600 miligramas. No estudo PROMISE, usando 800, sem mostrar efeito nenhum.
Talvez exista um efeito adicional de doses maiores, eu não sei. Nunca foi relatado e nunca foi estudado. Então, realmente, são dados empíricos. Reduzindo 30 do DYD 600 da MP parecem ser equivalentes. Muito obrigado. E agora, Petra, uma pergunta, são duas, eu vou juntar. O regime sequencial de HRT é seguro para câncer de mama? E eu também vou adicionar outra pergunta. Depois de 10 anos de tratamento, a Vilma vai se sentir bem, mas quando ela vai parar, os sintomas voltam. Qual que é a sua estratégia? Então, para a primeira pergunta, pode repetir? A sequência de MP ou um regime contínuo de progesterona para o câncer de mama? Sim. Então, no geral, tem estudos coortes que nos mostram que o HRT sequencial é amigável para a mama, combinado com HRT, mas não foi provado em estudos randomizados. Então, eu decido no sistema dependendo do estado reprodutivo da mulher e também se ela quer ter ciclo menstrual ou não. A segunda pergunta é se alguém tem HRT por 10 anos e os sintomas voltam. Então, eu discuto recomeçar o HRT dependendo da vontade da mulher se livrar dos sintomas. Não tem limite para a duração de HRT. Muito obrigado. Agora, uma outra pergunta, que seria a última, para Howard. Tem uma pergunta de Maria Fontales falando sobre: você acha que tem uma diferença no efeito do progesterogênio na gestação, no nível de receptor de progesterona? Tem alguma ideia? Sim, tem algumas ideias, mas não é fácil ver o receptor de progesterona. Existem algum trabalho de Schindler na Alemanha e eles sugerem que a DYD causa um efeito e se combina com o receptor de progesterona 50% mais do que a progesterona. Houve um outro estudo de progestagênio de conexão com receptor. Essa ligação com o receptor é a razão da dose ser tão diferente. A DYD, a gente fala em 30 miligramas, que eu falei, 600 da MP. Então, é algo que acontece em algum outro nível que as doses são tão diferentes quando você fala em termos de miligramas. A conexão de receptores, biodisponibilidade são outros afetos. E também a metabolização no fígado. E agora uma pergunta para a Petra, da Daniela, que é pergunta geral sobre o impacto da terapia da menopausa, como gerenciar. Daniela pergunta, considerando efeito positivo da terapia hormonal para as mulheres pós-menopausa, por que ainda é considerado pela opinião comum que não é eficiente, não é necessário? Na Itália, por exemplo, a mulher pós-menopausa é baixa na terapia e da doença degenerativa é alta na população feminina depois de 65 anos. O que você sugere que a gente faça para que as mulheres se conscientizem do terapia de reposição hormonal? Que pergunta difícil. Eu concordo que tem um gap grande entre o mundo científico e o mundo real. É difícil, às vezes, apresentar efeito positivo do HRT se a mídia é dominada pelo risco do câncer de mama. Eu acho que dá para trabalhar como fazemos agora e também ir para a mídia e alcançar as mulheres de certa maneira. Muito obrigado, Petra.
E agora é minha pergunta final ao Howard e a final para Petra. Para o Howard, com certeza temos um outro problema. Agora a gestação começa mais tarde na vida fértil da mulher. Não era como era no tempo bíblico, quando a gestação chegava depois da adolescência. Agora elas pedem a gestação até na transição da menopausa. No momento, você acredita que o progestagênio seria um tratamento do momento do início da gestação? Pode ter efeito positivo numa mulher que nunca teve aborto, porque ela nunca teve gestação nenhuma, mas está planejando depois de 42, 43 anos. Olha, eu não tenho uma resposta para isso. Eu vou dizer, quando você fala tempos bíblicos, lembra que Sara, a mulher de Abrão, tinha 90 anos quando ela engravidou pela primeira vez. Então, eu não tenho certeza desses tempos bíblicos, mas de qualquer maneira, continuando daí, se você tem uma mulher que está nos seus 40 anos e se engravida pela primeira vez, essas gestações é por algum sistema de assistido. Tem o corpo lúteo ou não tem corpo lúteo? Então, se é um ciclo de doação de ovos sem corpos lúteos, sim, aí a mulher precisa de apoio de progestagênio. Se tem um corpus lúteo, aí então é difícil dizer mais se é uma tecnologia de reprodução assistida, eu vou dar progestagênio para garantir que aquele corpus lúteo tenha uma ajudinha extra. Se a paciente tem a gestação espontânea na transição da menopausa, olha, eu não tenho certeza se você tem que adicionar mais alguma coisa de uma base médica ou científica. Porém, se a paciente fala, é minha primeira gravidez, tenho 45 anos, e a gente vai ter que ver o desejo da paciente. E, Petra, aqueles estudos nos mostram que se nós precisarmos, além do estrogênio, porque você tem o útero, né? Também dá progestogênio, certeza. Progestorena, o DYD se mostram menos efeito negativo, não tem efeito positivo para eventos cardiovasculares e menos risco de aumentar o número de câncer de mama. Na sua visão para o futuro das mulheres que são tratadas por um período mais longo de tempo, o que que você sugere a essas pacientes, considerando a observação? Olha, você está perguntando se eu recomendo tomar para sempre, é isso? É, sim, se elas quiserem. Olha, eu acho que com os dados que temos para estrogênio e AMP e DYD, a gente está seguro, mas claro, temos que discutir os prós e contras. Perdemos a sua voz. Para risco de câncer de mama, se decidimos usar o estrogênio transdermal. Se ela verifica as mamas regularmente e não tem doença, se ela quiser, eu continuo. Muito obrigado. Obrigado, amigos queridos. Foi fantástico esse webinar, mostrando um tópico tão importante. Que tipo de situação enfrentamos para melhorar a saúde da mulher, adicionando o progestogênio adequado. Então, a progesterona foi criada por Deus para as mulheres e o ditrogesterone é muito similar, mas sem efeitos na produção, sem efeito no ser humano. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a Petra, primeiro as mulheres, Howard, por sua presença tão generosa e a beleza desse webinar. E agradeço os participantes, mais de 340. Agradecer a todos
a Associação Internacional, vamos ter o congresso em 2024 e, nesse meio tempo, vamos ter vários webinars como o de hoje, de tópicos tão importantes. Muitíssimo obrigada por estarem conosco. Cuidem-se, aproveitem o dia, a Covid ainda está por aqui. E eu agradeço, então, aos palestrantes maravilhosos. Obrigado ao Petra e ao Howard. Nós que agradecemos. Adeus. Obrigado por me ouvirem. Tchau, tchau.